A paz do Senhor Jesus, peregrino da jornada. Tá crente mesmo? Espero que esse estudo do livro de Esdras esteja sendo edificante para a tua vida espiritual, assim como está sendo para mim. O meu desejo é que a sua fé seja fortalecida e que, à medida que meditamos na palavra, você receba direcionamentos claros da parte de Deus para a tua vida hoje. A orientação para este propósito que estamos realizando é que você faça a leitura do capítulo do dia e aqui nós vamos apenas meditar nos pontos mais importantes, tentando extrair com a graça de Deus as lições preciosas contidas nesta palavra para o nosso crescimento espiritual. Chegamos então no capítulo 8 de Esdras, estamos avançando bem. Do versículo 1 ao 14, temos uma lista dos chefes das famílias que retornaram a Jerusalém nessa segunda leva, além dos levitas e sacerdotes, servidores que ele convocou para compor essa caravana. E antes de partirem em viagem, lemos nos versículos 21 ao 23 o que Esdras fez. Acompanhem comigo. Então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Diante desta leitura que fizemos, eu preciso fazer 3 pontuações. Primeiro, antes de iniciar a viagem de volta para Jerusalém, Esdras apregoou um jejum. E o jejum, você já sabe, é uma disciplina espiritual onde nós buscamos sacrificar a carne, nos abstendo de alimentos durante um determinado período de tempo, a fim de fortalecer o espírito e de nos dedicarmos mais plenamente à oração e a questões espirituais. O jejum, ele é um exercício de domínio próprio, porque coisa boa é comer. E coisa difícil é deixar de comer, principalmente para quem gosta de comer. Não é à toa que no jardim a Eva foi tentada através de um fruto e Jesus no deserto foi tentado por Satanás a converter pedras em pães. E Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Sobrou até para a coitada da Branca de Neve, dos contos de fada. Ela foi envenenada porque comeu uma maçã. Tem gente que literalmente morre pela boca. E o jejum é esse exercício de mortificação da carne, da nossa vontade, para fortalecermos o nosso espírito. O jejum, na Bíblia, era realizado para expressar renúncia, submissão a Deus, para buscar ajuda, proteção e livramento da parte do Senhor. Também era realizado para adorar a Deus ou quando o povo queria demonstrar arrependimento pelo pecado e também nos casos de luto. Há também registros de jejuns realizados pedindo direcionamento ou quando o povo necessitava de renovação espiritual. E quão bom seria que todos nós desenvolvêssemos o hábito de buscar a face do Senhor antes de qualquer decisão, através da oração e do jejum. Eu mesma sei que preciso me aplicar mais a essa disciplina e rogo a graça de Deus para realizar este propósito com mais frequência na minha vida. Se você tiver juízo e vontade de ser cheio do Espírito Santo de Deus, também busque a bênção do Senhor e o seu direcionamento em tudo o que fizer. E inclusive quando for viajar. Porque o pedido de Esdras aqui é exatamente esse. Apregoei um jejum
para lhe pedirmos caminho direito para nós. Ou seja, eles se humilharam ao Deus de Israel, pedindo proteção durante esta viagem que haveriam de realizar. Até porque, naqueles tempos, não era como hoje, que tem asfalto, tem carro, moto, avião e até nave espacial. Naquela época, o povo viajava a pé. As viagens duravam meses, então eram viagens longas, cansativas, custosas e perigosas. A pergunta a ser feita é: buscamos orar e entender a vontade de Deus para nós antes de tomar qualquer decisão que seja? Reflita. Segundo ponto que precisamos comentar. No versículo 22, ele afirma que ficou envergonhado de pedir ao rei exércitos e cavaleiros, porque eles já tinham falado ao mesmo que a mão de Deus era poderosa para livrá-los. E aqui eu me identifiquei demais com Esdras. O bichinho já tinha recebido tanta coisa do rei: bênção, autorização, recursos, liberdade para fazer o que bem entendesse lá em Jerusalém. E, embora o rei tenha dito que ele podia pedir o que precisasse, ele ficou envergonhado de pedir mais. Ou seja, além de não querer abusar da benevolência do rei, ele também havia declarado que Deus era poderoso para livrá-los. Eu tenho para mim que, sendo Esdras humano, quando ele viu a multidão que ia acompanhá-lo, deve ter batido assim um certo arrependimento de não ter pedido os exércitos. Deve ter batido uma certa insegurança no seu coração. É por isso que ele apregou o jejum pedindo a bênção do Senhor nessa empreitada. Uma coisa é certa: em nossa jornada de fé, Deus haverá de permitir situações para provarmos aos que nos observam que a nossa fé é verdadeira. Para que a mensagem que pregamos seja anunciada não apenas com as nossas palavras, mas em nossa própria vida. Por isso eu digo sempre, inclusive eu até escrevi no meu livro, ó, Por que Sofremos? Tá aqui. Que a forma como nós reagimos aos sofrimentos, aos desafios e à oposição testifica no coração das pessoas muito mais do que qualquer sermão bem elaborado. E aí, como é que você tem reagido diante das situações que vêm para provar a tua fé? Maldizendo? Murmurando, esbravejando, dando mau testemunho? Ou bendizendo o nome do Senhor? Como diz a missionária Kellen Gaspar, nós podemos ser a melhor ou a pior propaganda do Evangelho de Cristo nessa terra. Terceiro e último ponto que eu quero destacar é que Esdras declara que jejuaram e pediram a proteção de Deus, e ele moveu-se pelas suas orações. A oração é o encontro da nossa necessidade com os recursos inesgotáveis de Deus. Ela literalmente move a mão de Deus. Claro que não basta cumprir um rito religioso, uma reza, como se fosse uma fórmula mágica, um abracadabra, não. A oração que move a mão de Deus é a oração amparada em uma vida de obediência, em uma vida de fé, uma vida cheia de temor. E também uma oração que tem os propósitos alinhados à vontade de Deus. Não deixe de orar em tudo que fizer, lembrando que a oração nunca deve ser seu último recurso, mas o primeiro. Dito isto, no versículo 31 está escrito: partimos do rio de Aava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. O nosso Deus é aquele que nos livra das ciladas que nós nem podemos enxergar. Hoje mesmo você já deve ter tido muitos livramentos, os quais só a eternidade vai revelar, porque aqui mesmo você nem terá conhecimento, né? Então o nosso Deus é aquele que peleja pelo seu povo e por aqueles que nele esperam. Quem se abriga na sombra das asas do Altíssimo estará seguro na entrada, na saída, no caminho, em todo o tempo. O capítulo é finalizado com a chegada de Esdras e essa segunda leva em Jerusalém, trazendo todas as ofertas e ajudas para o povo que ali estava e também para a casa de Deus.
Apesar de ter sido uma viagem difícil e longa, porque provavelmente eles saíram em abril e chegaram em agosto, o Senhor os guardou nesta jornada. E que nós, igualmente, não venhamos a abrir mão do cuidado e da proteção do Altíssimo. Não só nas estradas da vida, mas especialmente quanto à proteção da nossa alma, diante de um mundo tão incrédulo e perverso e diante das ciladas de Satanás. A lei do Senhor e as ordenanças de Jesus nunca foram para nos aprisionar. Muito pelo contrário. A lei do Senhor e as palavras de Jesus existem para nos proteger, inclusive de nós mesmos e do nosso coração, que é enganoso. A lei do Senhor é que traz liberdade para o homem. E somente Jesus é que pode saciar a fome mais profunda da nossa alma. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que aquilo que você precisar, Ele garante. Vamos orar? Querido Deus, que nunca venhamos a duvidar do poder de clamarmos a Ti, nas nossas dificuldades, em tudo que fizermos, Senhor. Que Tu tenhas o primeiro lugar. Guia-nos nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Protege-nos do mal e das ciladas que não podemos perceber. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.